Irmãos amados, a graça e a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 20, do versículo 1 ao versículo de número 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 10ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Você pode dizer graças a Deus? Irmãos, é motivo de agradecermos a Deus, termos o privilégio de ler um texto como este, de estarmos diante de um texto dessa natureza. Estarmos diante de uma das parábolas proferidas por Jesus. Estarmos diante da parábola dos trabalhadores da vinha. É importante, irmãos, que diante de qualquer texto, diante de qualquer uma das parábolas inspiradas e registradas nas Sagradas Escrituras, nós a analisemos de maneira correta, para que, consequentemente, nós a compreendamos na essência da verdade daquilo que Jesus quer nos comunicar, quer nos transmitir. Cristo, através desta parábola, Ele quer nos comunicar não uma variedade de verdades, não uma série de verdades, mas uma verdade somente a respeito do reino dos céus. E o desafio que temos nesta noite
é sairmos daqui com uma resposta adequada em nossas mentes, em nossos corações, diante do seguinte questionamento: que verdade Jesus quer nos comunicar? Que verdade Jesus quer nos transmitir através da parábola dos trabalhadores na vinha? Nós precisamos sair daqui na noite de hoje conscientes dessa verdade. Nós precisamos sair daqui na noite de hoje com a mente iluminada acerca dessa verdade. E eu digo a você que diante desse questionamento, nós não podemos, à luz desse texto, extrair outra verdade, a não ser a seguinte verdade: na vida cristã, tudo, sem exceção, na vida cristã, tudo, absolutamente tudo, é pela graça, do começo ao fim. Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, tudo é pela graça de Deus, do começo ao fim. Se fomos chamados, foi pela graça. Se fomos justificados, pela graça. Se seremos glorificados, pela graça. Se receberemos o galardão, o qual Bruno leu aqui, o galardão presente também na carta aos Coríntios, o galardão presente em Isaías 40, Isaías 62, se haveremos de recebê-lo, é tão somente pela graça de Deus. Porque na vida cristã, tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Se oramos, é pela graça. Se Deus nos responde, é pela graça. Se louvamos, é pela graça. Se Deus recebe o nosso louvor, é pela graça. Se pregamos, é pela graça. Se evangelizamos, é pela graça. Se irmãos são edificados através da pregação, é pela graça. Se pessoas são transformadas através da pregação e da evangelização, é tão somente pela graça de Deus. Em nossas vidas, irmãos, não se engane, tudo é pela graça de Deus, do início ao fim. Esta é a verdade que esta parábola nos comunica. Não existe outra. E Jesus começa dizendo: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. O interessante, irmãos, que quando nós observamos do versículo 2 ao versículo 7, nós podemos identificar que nesta parábola Jesus nos apresenta 5 grupos que foram arregimentados para trabalhar para o Senhor da vinha. 5 grupos com 5 cargas horárias diferentes. Uns na primeira hora, outros na terceira, outros na sexta, outros na nona e outros na 10ª. Na última hora. 5 grupos diferentes, 5 cargas horárias, 5 jornadas diferentes, consequentemente, 5 produtividades diferentes. Mas quando chegou a hora do pagamento, todos receberam igualmente. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque o critério do Senhor da vinha, assim como o critério do reino dos céus, não é a meritocracia.
O critério não são os méritos dos trabalhadores, mas o critério é a gloriosa e maravilhosa graça de Deus manifestada para com estes, especialmente para com aqueles que são tidos como os últimos. Isso é algo tremendo da parte do Senhor para as nossas vidas. Isto nos revela a verdade, irmãos, que na vida cristã, tudo, absolutamente tudo, é pela graça, não é pelos méritos humanos, é pela graça de Deus, e é do início ao fim. Interessante é o critério que é utilizado para efetuar o pagamento dos trabalhadores. Qual o critério que Jesus nos apresenta? Versículo 8, ele diz: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Versículo 9, vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um denário. Esse critério deve chamar a nossa atenção, irmãos. Não pura e simplesmente por começar pelos últimos, mas porque se começa pelos últimos quando ia pagar igual a todos. Isso contraria a lógica humana. Por quê? Porque se os últimos iam receber igual aos que chegaram primeiro, a lógica diz que o senhor da vinha deveria pagar primeiro aos que chegaram primeiro. E automaticamente eles receberiam e se retirariam. E não haveria, consequentemente, reclamações. Mas não. Jesus nos apresenta uma parábola onde os últimos recebem primeiro e recebem igual àqueles que começaram a trabalhar primeiro. Consequentemente, trabalharam mais. Por quê? Ele confunde a lógica humana dessa maneira. É importante frisar que sempre que Jesus nos comunica uma verdade do reino dos céus, a sua intenção é confrontar, é desafiar, é mexer com a capacidade de pensar dos seus ouvintes. Ele confronta, ele desafia e ele mexe com a capacidade de pensar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele comunica uma verdade, ele tem o propósito de combater conceitos, convicções, que muitas vezes estão arraigadas em nossas mentes, em nossos corações e em nossas vidas, e que nós até achamos que tem tudo a ver com o reino de Deus, com o reino dos céus. Mas Jesus olha e vê que não tem nada a ver, porque são convicções, são conceitos que não passam de conceitos e convicções religiosos. Conceitos e convicções que muitas vezes não passam da pura lógica humana. Conceitos e convicções que são puro legalismo. E quando Jesus nos comunica uma verdade, a sua intenção é quebrar esses conceitos, é quebrar essas convicções e implantar a sua verdade como predominante em nossos corações e em nossas vidas.
Jesus inverte a ordem, muitas vezes, para nos confundir, para nos desafiar, para nos confrontar, para nos fazer pensar e para nos mudar de acordo com a sua gloriosa vontade. Para que nós entendamos que não é pelo mérito humano, não é porque fez mais ou porque fez menos, é pela graça. Tão somente pela graça de Deus, irmãos, porque na vida cristã, tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Agora sim, sempre existem aqueles, que não concordam com o critério do reino dos céus. Sempre existem aqueles que se sentem mal ao ver um bem sendo feito, ao ver a bênção acontecer na vida de alguém que, na lógica daqueles, não merecia. Sempre existiu, existe e sempre vai existir esse tipo de grupo que não se alegra, que não se regozija em ver a bênção estar chegando na vida do outro. Quando nós observamos do versículo 10 ao versículo 12, nós vamos contemplar Jesus se utilizando dessa parábola e nos mostrando exatamente isso. Ele diz: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. A lógica era: os que chegaram por último, às 5 da tarde, só trabalharam 1 hora, receberam 1. Automaticamente, nós que chegamos na primeira hora e que ajustamos 1 denário como pagamento, vamos receber um bônus, vamos receber algo a mais. Mas quando eles receberam apenas 1 também, qual foi a reação? O texto nos diz: mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Qual o critério que estes primeiros trabalhadores estão se utilizando? A lógica humana. Eles estão estabelecendo o critério da contabilidade. Nós fizemos mais, eles fizeram menos, automaticamente nós produzimos mais, eles produziram menos, consequentemente nós temos mais méritos do que eles, nós merecemos mais. A lógica desses primeiros trabalhadores é exatamente essa. Deixa eu dizer uma coisa para você importante na noite de hoje. Não se preocupe em fazer contabilidade daquilo que você produz para o reino de Deus. Não há necessidade. Porque se nós enveredarmos por esse caminho, consequentemente, nós seremos tentados a fazer a contabilidade do outro. E quando nós fazemos uma contabilidade daquilo que nós produzimos e fazemos uma contabilidade daquilo que o outro produz, consequentemente nós seremos tentados a estabelecer uma comparação. Quem é que está fazendo mais? E o final de tudo isso vai dar, sabe em quê? Em murmuração. Porque se nós enveredarmos por esse caminho, nós
podemos concluir que fazemos mais, mas aquele que está fazendo menos está recebendo a mesma coisa. Está sendo abençoado do mesmo jeito ou até mais. Isso não vai dar em outra coisa, a não ser em murmuração. É exatamente isso que Jesus está a nos comunicar. Não faça contabilidade. Deixe que o Senhor o faz. E Ele não erra na contabilidade que faz. Não faça contabilidade. Descanse. Descanse na contabilidade do Senhor. Porque o reino dos céus, irmãos, ele não funciona de acordo com a lógica humana, não, ele está muito acima. Ele é diferente. A ação é diferente. A motivação é diferente. A lógica é totalmente diferente. A perspectiva é totalmente diferente. Porque no reino de Deus, qual é a lógica para se fazer justiça? É totalmente diferente do reino terreno. Porque na lógica humana, irmãos, fazer justiça é o quê? O que é fazer justiça? Dentro do padrão da lógica humana. É você dar, é você prover, é você conceder a alguém aquilo que aquele alguém merece. Ponto. A lógica humana diz isso. Joaninha, você produziu tanto, você merece 100. Rafael produziu um pouco menos, só vai merecer 90. Alexandre só produziu a metade de Rafael, vai receber 40. A lógica humana diz isso. Mas no reino de Deus, fazer justiça é dar, é prover, é conceder a alguém aquilo que aquele alguém necessita. Não é o que merece. Não é o que merece. Nós merecemos salvação? Merecemos? Tem alguém aqui que merece ser salvo? Tem alguém aqui que tem mérito para ser salvo? Mas nós necessitamos? Isso é o reino de Deus. Ele tira acima, infinitamente acima da lógica humana. E por isso nós precisamos entender que na nossa vida, na vida cristã, irmãos, não há espaço para mérito humano. Tudo, absolutamente tudo, é pela graça de Deus. E diante da murmuração, Jesus apresenta o Senhor da vinha dizendo o quê? O que é que o proprietário responde? A murmuração daqueles que se achavam melhores, daqueles que se achavam que tinham mais mérito, daqueles que achavam que mereciam mais. Ele diz: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu,
ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos são primeiros, e os primeiros são últimos. Qual é a verdade que Jesus nos comunica, irmãos? Não existe outra. Na vida cristã, tudo, viu? Não é 99,9, não. É tudo. Tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Do começo ao fim. Você precisa sair desse templo nesta noite com essa convicção. Nós não podemos nos deparar com uma parábola como essa e restar em nossas mentes, em nossos corações, nenhum resquício de ilusão de que nós temos algum mérito diante de Deus. Não. Nós precisamos entender e reconhecer que tudo em nossas vidas é pela graça de Deus. E não só devemos reconhecer e compreender essa verdade, mas devemos nos regozijar e nos alegrar nela. Em saber que somos totalmente dependentes, não das nossas forças, não das nossas ações, não das nossas realizações, mas tão somente da graça de Deus. Porque, por mais que façamos, o que é que Jesus nos diz? Em Lucas, capítulo 17, e o versículo de número 10. Olha o que ele diz nesse texto. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E aí a pergunta é: nós fizemos o que devíamos fazer? Será que nós estamos nesse patamar aqui, de servos inúteis, que fizeram o que deviam fazer? Eu, particularmente, estou muito longe, confesso com toda sinceridade, desse patamar aqui, de fazer o que devia. Mas aquele que fez o que devia, deve dizer o quê? Que é servo inútil. Como é? Onde é que fica o mérito humano diante de Deus? Diante de um texto como esse, de um versículo como esse. Não há espaço, irmãos. O caminho é nos humilharmos diante do nosso Senhor e confiarmos tão somente na sua graça. E vivermos uma vida que é consolada, que é auxiliada e fortalecida, não pelo que fizemos ou pelo que somos, mas pela graça de Deus. Uma vida que começa pela graça, continua pela graça e termina pela graça. Será que Paulo fez infinitamente mais do que nós temos feito? O que é que ele diz? Eu quero encerrar com esse versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 10. Vê o que Paulo diz:
mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas quem? A graça de Deus comigo. Glórias a Deus. Eu quero encerrar tão somente dizendo a você, mais uma vez, não se iluda. Na nossa caminhada, na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, é pela graça. Do início ao fim. Amém? Que o Senhor continue nos dando da sua graça. Porque se Ele nos der da sua graça, cada momento de nossas vidas, nós haveremos de ser vitoriosos na sua presença. Amém? O Senhor nos abençoe.